Palavra do prefeito. Prefeito, já disse bom dia aos ouvintes, mas sempre é bom repetir, né, prefeito? O ouvinte, o horário rotativo do rádio é importante, o bom dia, né? Com certeza, né? Bom dia, né? Bom dia, Clemente, Giovana, Eloy, Sena e bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Prefeito, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. É para comemorar, para criticar, para mudar alguma coisa? Que é a sua opinião sobre isso? Acho que é para a gente refletir. Né? Legal. Com certeza é um dia para a gente refletir. Acho que as datas comemorativas são sempre boas para que a gente possa refletir. A gente já estamos comemorando, né, a Semana do Meio Ambiente. E aí com muita reflexão, muitas muitas discussões, fóruns de discussões. Hoje à tarde farei uma coletiva de imprensa para poder falar um pouco sobre todas as ações que são realizadas em nossa cidade, com relação às questões da sustentabilidade, do meio ambiente. Isso é sempre importante. Aqui em São José, de forma bem diferente, temos aqui uma legislação, né, bem inovadora, que é o plano diretor, o nosso próprio Código de Obras, a própria lei de zoneamento. Né, temos aí, acabamos de fazer também um inventário de carbono, né, então para a gente poder ter esse, né, e propor agora que isso seja feito na nossa região, e não só em São José dos Campos, que isso é importante para que a gente possa ter esses acompanhamentos. Uma discussão, uma reflexão muito com relação a essas mudanças climáticas, né? Muitas pessoas falam, mas são questões que antes aconteciam a cada 10 anos, a cada 20 anos, hoje acontece com muito mais frequência. Acontece uma vez por ano, né? Aquela que a gente fala, olha, a cada 20 anos passava aqui um vento de 120 quilômetros, agora passa a cada 6 meses. Então, essas mudanças climáticas também, né, nós precisamos também entendê-las, nos organizarmos para como que a forma de nos, né, qual que é os investimentos necessários a serem feitos, né? E São José sempre trabalhando, e temos uma característica diferenciada, que é uma cidade que tem 68% do território rural, ou seja, né, uma área, né, de uma grande área ali na Serra da Mantiqueira, temos aqui parte na Serra do Mar também ao lado da Carvalho Pinto, então uma área que a gente tem que ter um olhar diferenciado, né? Hoje a gente já faz a fiscalização por satélite de toda essa nossa área, mas também de outras ações que a gente pode fazer, como florestas urbanas, quer dizer, esse incentivo principalmente das questões do plantio de árvores. Prefeito, Giovana, vamos antecipar aqui essa coletiva de imprensa hoje, pegar no pé do prefeito sobre isso, deixar os coleguinhas bravos com a gente. Prefeito, quando você fala em programa Cidades Carbono Neutro, o que seria isso? Isso daí seria com cidade com ações, por exemplo, a nossa frota do transporte público, 100% elétrica, na nossa frota da Guarda Municipal, 100% elétrica, incentivarmos e fomentarmos, por exemplo, nós temos os carregadores de estacionamentos que são exclusivos, né, para os carros elétricos, que não pagam, por exemplo, o estacionamento rotativo, a fazenda fotovoltaica. Hoje nós temos uma fazenda fotovoltaica, ela fica em Cachoeira Paulista. Desde outubro do ano passado ela já está em 100% da sua operação, 3,5 megawatts de energia. Isso quer dizer todas as nossas escolas e unidades básicas de saúde são abastecidas com energia limpa. O aterro de São José dos Campos gera energia elétrica. Hoje nós já estamos gerando 1,6 megawatts de energia no nosso aterro, né? A fazenda fotovoltaica nos dá uma economia, não gastamos R$1 para construí-la, foi uma concessão, né, e temos 25% de desconto na conta da energia. Ou seja, se custa R$1 o quilowatt no mês ali pela EDP Bandeirantes, que é quem fornece energia para nós vamos pagar 75 centavos. Então ainda temos uma economia, além de ter energia limpa. E também o aterro, né, o nosso aterro não gastamos também nenhum R$1 para construirmos lá toda a parte, né, todo o sistema de biogás, e gera hoje 1,6 megawatts. Então nós temos hoje na cidade 5 megawatts de energia. Isso é o limite que o governo federal nos impõe, né? Podemos ter mais? Podemos, mas a gente vai pagar uma taxa, né, de uso da rede, e isso daí fica inviável. Aí fica mais barato comprar energia comum. Mas também fizemos uma licitação em 2022 para poder comprar energia do Mercado Livre. Então, a gente também tem essa opção em comprar energia do Mercado Livre. Só isso que eu estou dizendo da energia, além de tudo das questões da sustentabilidade, né, de termos energia com geração limpa, tem uma economia. A gente tem uma economia já hoje aproximadamente de 350 a 400 mil reais todos os meses desde outubro. Então, isso daí também gera economia. Então, isso é uma das ações. É o carro elétrico, é a fazenda fotovoltaica, é a geração do lixo, gerando energia elétrica, né, várias ações de educação ambiental, que a gente tem ações permanentes. Queria falar sobre isso, prefeito, porque quando a gente fala em meio ambiente, as pessoas pensam, né, só em árvore. Pensam que é assim, é a prefeitura que tem que fazer a parte dela. E não é isso, depende muito das pessoas, do cidadão. E a prefeitura está pegando no pé de quem, por exemplo, faz o descarte regular de lixo. Descarte, por exemplo. Isso também... Descarte regular de lixo. A gente sabe que uma coisa é você descartar o lixo aqui na área urbana. Esse lixo vai para o bueiro, entupimento,
prejuízos nas galerias de águas fluviais, rompimento de rua, rompimento de galerias, afundamento de via, enchentes, né? Então tem tudo isso. Descartar de forma irregular na área rural, aí nós temos um grande impacto na questão ambiental. Quer dizer, você tem um grande prejuízo. E isso só depende de uma única coisa: educação. Comportamento humano, né? Vamos dizer assim, só depende de nós. Árvore, todo mundo quer uma sombra, mas não quer a árvore, né? Que nem feira e ponto de ônibus. Todo mundo quer perto, não quer na porta de casa. O maior número de processos que nós temos na prefeitura, e não é de hoje, isso eu já estou falando ao longo desses últimos 10 anos, é supressão de árvore. Ok que nós temos muitas árvores que são inadequadas, né, no seu plantio, da forma como foi feito. Antigamente era bonito plantar árvore. Qual árvore? Qualquer uma. Vamos plantar árvore. Né? Eu mesmo, quando criança, saía na rua e plantando árvore, né, na escola. Hoje não mais. Você tem uma regra, qual o tipo da árvore, a espécie da árvore, até para você não tirar a mobilidade, não ter árvore com raízes profundas na área urbana. Então, hoje tem um regramento. Nós temos isso no site da prefeitura, até com todas as regulamentações e orientações. Mas são várias ações que dependem de cada um de nós. Isso não tenha dúvida, viu, Giovana? Quer dizer, sempre tem a questão, né, do comportamento urbano, que quem agride o meio ambiente somos nós mesmos, né? São as próprias pessoas. Então, em São José, a gente tem essas legislações, regulamentações, ações de prática. Nós temos uma equipe de educação ambiental, por exemplo, que a gente faz um serviço muito forte dentro de condomínios e prédios. Com a questão da coleta seletiva, da separação, do prédio pode fazer um prédio, né, ali você onde tem muitos moradores, né, dentro daquele condomínio, você pode fazer várias ações ali entre os moradores, da separação de lixo. Eu sempre falo e faço muitas reuniões com os síndicos de prédios, né, e falo, olha, vocês são todos prefeitos. Né? Fala, se vocês têm problema, tem, prefeito, todo mundo cobra nós, tudo é culpa do síndico. Eu falei, então, seja bem-vindo. Vocês são prefeitos, né? Como eu na cidade, vocês dentro dos condomínios. Mas a gente leva muito esse processo da ação, da ação de educação ambiental. Né? Temos um planejamento, e está dentro do meu programa, de termos uma escola de educação ambiental, que será em São Francisco Xavier, né? Ou lá no Casarão, como é conhecido, lá em São Francisco Xavier. Lá será a nossa escola de educação ambiental do município. Então, são várias ações. Né? Nós somos uma cidade já pelo 6º ano consecutivos que ganhamos o selo da City Tree, né, que é a cidade amiga da árvore. A gente tem todo um processo e hoje um plano de compensação. Antes as compensações eram feitas distantes. Né, tirava 10 árvores aqui numa avenida central e compensava, né, na região norte, ou compensava na região leste, nas áreas rurais. Hoje não, a gente faz toda essa compensação no mesmo local, na área urbana, um trabalho de plantio e mapeamento da cidade, por exemplo, Clemente, de quais são as ruas que não tem árvore. Então, a gente faz todo esse levantamento, a gente tem um mapeamento, assim, quais são as ruas que não tem nenhuma árvore. Então, ali a gente precisa ter um olhar diferenciado, fazer uma campanha ali, né, juntamente aos moradores, a própria prefeitura fazer um incentivo. Nós temos mudas, né, nós temos mudas de plantas e mudas de árvores que ficam no nosso horto florestal, que é um local onde a gente faz compensações também, por exemplo, uma obra privada, e aí na compensação a gente pede para que essa empresa, né, que teve a necessidade de uma supressão, nos entregue 2.000 mudas de árvore. Né? Então ele entrega para nós lá no horto florestal. Lá a gente cuida da árvore, faz o plantio da árvore, depois faz a remoção dessa árvore, né, a transferência dela de uma árvore já jovem adulta. A grande questão é que a gente faz a compensação e muitas vezes você tira uma árvore de grande porte e planta 10, eu brinco e falo 10 gravetos. Né? Você fica com uma sensação e vai demorar anos. Então, hoje a gente tem até uma política de fazer a transferência de árvores já jovens, né? Árvores já jovens, adultas, para que a gente possa fazer essa compensação. Prefeito, bem lembrado isso em relação às árvores, porque muita gente sai plantando árvore à torta direito, não é bem assim mais, né? Porque as árvores que eram plantadas sem nenhum conhecimento sobre a causa, sobre o que pode causar daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, hoje não pode mais, né, prefeito? Não, com certeza não. Hoje não tem, até porque ela traz, né, alguns prejuízos. Vai falar que ela é um problema? Não, mesmo porque ela não está lá porque ela quer. Alguém plantou ela lá, colocou ela lá. Mas tem a espécie da árvore, né, para a gente poder colocar na calçada. Hoje nós temos muitas calçadas que não têm uma mobilidade. Né? Isso não se tira a árvore por causa disso. Eu sempre digo e falo, e é real, né? Não se tira uma árvore porque ele não tirou, porque aquela árvore tirou a mobilidade da calçada. Nós que temos que ir lá e achar uma solução de melhorar a calçada, fazer o desvio, né? Se ela quebra o muro, está trincando o muro, está, né, sujando a calha, né? Nós precisamos limpar, sujar a calha com folha. Né? Folha não é sujeira. Às vezes as pessoas confundem também numa praça, falam assim, essa praça está suja. Não, ela está com folhas. A gente vai varrer, vamos colher essas folhas, né? Vamos deixar ela, mas não é sujeira, né, as folhas. Então tem todo um processo também de convívio. A nossa cidade é uma cidade arborizada, ainda né, somos a 3ª cidade mais arborizada, assim, dentro dos levantamentos que existem, né, mas vamos trabalhar sempre para a gente ter uma cidade arborizada. Tudo isso tem grandes impactos, né, seja com as condições
climática, seja com a questão da qualidade de vida, com a questão da sustentabilidade, isso é importante. Que também é o lance do plantio de postes, né? Para encher de fiação da prefeito. Isso é uma outra, aí é a poluição visual. Tem uma lei para isso, né? Isso já tem uma lei, viu? Ambiente, Clemente, isso já tem uma lei, sim, sim. Já tem uma lei hoje, no máximo, essa lei foi implantada no governo, prefeito. Foi, depois eu fiz uma lei também que tem também uma regulamentação com prazo. Nós já estamos agindo, já estamos mutando e a gente parte agora para um segundo momento, que é o que as empresas de rede de dados, né, e a própria EDP, ela é a responsável, né, por gestão dos postes, não tomar essas, né, as providências realmente de não tirar esse excesso de fios, nós mesmos vamos começar a fazer a retirada. Mas a EDP, ela pode chegar num poste, por exemplo, e cortar os fios que não são dela e estão lá atrapalhando o visual, ela pode ir lá e cortar, prefeito? Pode, porque a gestão do poste é dela, né? Ela tem a parte da energia, mas toda a situação. Mas existe uma implicação jurídica nisso, prefeito? Sempre existe aquele questionamento, né? Mas assim, quem autoriza? A gente precisa primeiro organizar. Foi isso que nós fizemos. Estava desorganizado. Ninguém sabia quem estava lá nos postes, nem a própria EDP. Então nós fizemos essa reorganização. Aliás, a EDP nos colabora muito conosco com relação a essas ações que a gente vem tomar. Então a gente fez uma regulamentação, regularizou, chamou todas as empresas, né? Organizou, mapeou tudo e agora está no processo agora de fazer realmente essa limpeza. Já vem acontecendo, mas te garanto que não é numa velocidade que nós gostaríamos, né? Nem eu. Precisamos melhorar e fazer ações mais rápidas e urgentes. Aquelas podas do prefeito de árvores em forma de estilingue, isso acabou também ou continua? Não, isso não acabou. Aí isso também é uma outra... A gente vem fazendo isso, trabalho junto com a EDP, aí a EDP que realiza toda a poda que está do lado da fiação é de responsabilidade da EDP. E eu venho conversando com a EDP já faz algum tempo para a gente poder mudar isso daí. Não tem lógica entrar um caminhão da EDP e um caminhão da prefeitura na mesma rua, né? Um faz a poda do lado esquerdo, outro do lado direito, mesmo porque a gente não trabalha de forma integrada. Então, o melhor trabalho... O senhor poda do lado esquerdo ou do lado direito, prefeito? Nós temos dois... Não, só do lado direito, sempre. Se o poste estiver do lado esquerdo, eu sou sempre direito, da direita. Mas o poste sempre... Não tem lógica entrar dois caminhões. Isso é uma despesa. E é despesa pública, é um dinheiro público que tem ali. O caminhão da prefeitura é dinheiro público. O caminhão da EDP é um recurso público, pago com os recursos, né, do contribuinte, né, do usuário ali. Então, assim, não tem lógica. Vamos também, vamos minimizar, diminuir custos, ser mais eficiente, entrar um único caminhão. Aqui nós temos a Urban, que é uma empresa de economia mista, que pode ser contratada pela EDP. Aliás, ela que faz parte, né, da poda para nós. São a Urban e mais 2 empresas, né, são 3 empresas que fazem para nós a parte de poda e tem regras, né, para fazer uma poda da árvore, dependendo da espécie da árvore, tudo isso tem regras para se realmente fazer. Nem se falou, fica como estilingue, ou corta só um lado da árvore, deixa ela do outro, quer dizer, isso daí acaba deixando ela, desequilibra a árvore, ela acaba caindo, quer dizer, tem todas essas questões. Nós temos multas, né, a gente já aplicou muitas multas já na Urban, aliás, alguns valores de centenas aí de dinheiro, aí de recursos, mas não é a multa que eu quero aplicar, na verdade o que eu quero é que seja organizado, que realmente faça como deva ser feito. Muito bem, de volta aqui hoje com um dos presidentes, prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. Prefeito, 2 perguntas aqui que realmente eu acho que vai dar uma balançada aqui na nossa conversa. Uma delas é referente àquele ato obsceno lá no Urbanova, que repercutiu demais nas redes sociais. Qual a sua opinião sobre isso? O que a gente fala de um ato, né, esse comportamento, né? É um comportamento, né? Eu li uma matéria outro dia, não sei o nome, mas fiquei até indignado falando que isso daí é uma coisa que está virando... Né, é algo que estão fazendo, tem um nome que fazem isso em público, na frente dos outros. Enfim, tem que combater. Primeiro que é crime. Vamos lá. Primeiro tem que começar pela questão do Código nosso penal. É crime, né? Fazer qualquer ato obsceno. Na rua, prefeito. Na rua é mais grave. Sim, sim. No carro as pessoas fazem, às vezes, e conhecem por gente, né? Agora a culpa é da prefeitura, que enche de câmera. Você não tem mais liberdade. Aí é a culpa da prefeitura. Agora, apesar você não que lá sabe se está sendo filmado ou não, né? Mas, assim, é até para poder inibir. É ato, é crime. Isso é crime, tem que responder. Né? Já tem as câmeras, onde já está fazendo toda a parte de identificação já daquele, né, do casal. Você vê que ainda tem outras pessoas que ainda curtem, que filmam, quer dizer, tem uma situação completamente fora do normal. Tem que combater, tem que responsabilizar, até para poder ser um exemplo. Acho que essa repercussão, foi descoberto é boa, o autor disso, né? Os autores disso?
Com certeza sim. Já estamos já bem próximo. Já tem as câmeras, tanto a filmagem que foi feita, são filmagens que são por celular, que foram feitas, né? Mas tem ali por causa do horário, questão tudo, tem toda a questão das câmeras. Eles estavam dentro de um ambiente ali, de um comércio, que tem ali bem próximo, ali eles estavam, né, estavam frequentando ali o comércio. Então a polícia já está chegando a aos autores, e eles vão responder por isso daí, não tenha dúvida disso. Combater da mesma forma e fazer com que a punição também seja, né, divulgada como foi divulgado também o ato. Mas a pena que eu estou vendo aqui, prefeito, não é tão contundente assim, né? O Código Penal, ato obsceno, artigo 233. Isso. Praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Então, mas já fica reincidente. Tá citado, já né? deixa de ser primário, certo? Já deixa de ser um réu primário. Está marcado lá então, já, assim, né? ele já deixa de ser um réu primário. Quer dizer, acho que já fica aí né, isso é super ruim você, né, ter aí o seu registro, né, na sua capivara, né? Acho que para um cidadão... É bom lembrar também, isso é um caso que se levantar lá na CSI, lá, o que tem de imagem, muita coisa aparece, prefeito, ou não? Tem alguns casos que acaba se pegando, acaba se flagrando, né? Não é algo que a inteligência que nós temos na câmera, ela vai buscar. Isso é um fato, né? Não tem uma câmera que tem uma inteligência para poder detectar. Quem sabe um dia possamos chegar nessa, mas não tem. Mas às vezes é flagrado, né, ali nas câmeras, até com os nossos agentes das forças de segurança ali olhando, acaba flagrando e acontece. Já tivemos um caso recentemente não, mas há alguns anos lá na porta da rodoviária, aliás, ali no gramado da rodoviária. Também, verdade. Né, e eram duas pessoas ali em situação, né, que estavam em situação de rua. Então tem uma vulnerabilidade, vulnerabilidade. A gente acabou agindo, quer dizer, foi pelas câmeras que acabou tendo a gente acabou, né, flagrando, e foi pelas próprias câmeras que tinha ali ao entorno ali da rodoviária. Então, mas é muito pouco. Vamos dizer assim que são muito poucos os casos, né, bem pouco. E que não seja nenhum, né? Um ato completamente. E tem local próprio aí, sempre prefeito. Tem vários locais, né, que são próprios, né? Na sua casa, né? Também, né? Na casa dele, a casa dela. Prefeito, outro assunto agora refere-se aqui à reclamação do nosso ouvinte, o Jorge, que é morador do Zona Sul de São José dos Campos, no bairro Parque Industrial. Aliás, ontem isso foi para a rede social, que é sobre uma casa que foi locada nesse bairro para um albergue e está trazendo transtornos aos moradores ali da região, de uma ex-prefeita da cidade, de uma ex-deputada, de uma ex-vereadora, e a coisa pegou. O que você pode falar sobre isso, prefeito? Olha, primeiro que nós não estávamos sabendo, né? A prefeitura, penso porque isso daí é um contrato com o Estado, com o governo do Estado, né? Isso daí é um programa do governo do Estado de São Paulo. Mas não tem que pedir para a prefeitura autorização, prefeito? Não, para alugar não, né? Agora, o que vai pedir autorização para a prefeitura é o funcionamento do objetivo do estabelecimento, né? Isso pode ser negado ou não, até porque o próprio órgão público tem que pedir essa autorização, né? Nós não temos nenhum registro com relação a essa solicitação. Também não sei dizer se lá pode ou não, mesmo porque não é nem um albergue, nem um abrigo e nem uma clínica, né? É um programa, na verdade, ali que já cuida das pessoas que já estão de saída já do tratamento já, e ali a casa ela é para ela poder ter um convívio realmente de residência, tanto que é no máximo 10 pessoas. Isso é um programa do Estado, um programa super bacana de recuperação, né? Ali a pessoa já está limpa, né, no processo, que ela já está mesmo se preparando já para poder voltar para casa, por isso que ela passa um período, sociedade. Obrigatoriamente. Entendi. Ela passa esse período numa residência para poder voltar a conviver com pessoas numa residência comum, né, que não é uma casa comum, tanto que sempre eles deixam no máximo 10, 15 pessoas no máximo sempre. Mas nós não tínhamos conhecimento, né? Eu já entrei em contato já com o governo do Estado de São Paulo, até pedindo para rever essa situação, né? Não tem, independente do atendimento que vai ter, talvez o local, acho que não seja um local adequado, né, para que se tenha esse tipo de atendimento ali no Parque Industrial. Entra a lei do uso do solo, seria isso? Entra na lei de uso e solo. Então a gente está verificando a lei de uso e solo, independente da lei de uso e solo. Acho que também a localização muito residencial, aliás, bem residencial, ali o bairro ali, acho que fica realmente de forma até inadequada. Por mais que a lei possa até permitir, e eu não sei dizer, a gente não tem essa informação, fica inadequado. Eu já entrei em contato com o governo do Estado de São Paulo para poder rever, né? Por exemplo, quem faz a locação é a entidade. É lógico que o imóvel é aprovado pelos órgãos, né? Ou seja, se o Estado tem um contrato, né, é o contratante dessa entidade, ele aprova o imóvel, ele aprova aquele local, tem uma vistoria, como nós também fazemos. A prefeitura, né, através de entidades, nós temos muitos imóveis que são alugados pelas entidades, mas são imóveis que o repasse do recurso é público, a gente não paga o aluguel direto, mas a gente paga através do repasse dos recursos públicos, né? A gente faz as vistorias dos imóveis, aprova o imóvel para que a entidade possa fazer a locação. Mas eu já pedi para que seja revista essa situação e que realmente se encontre aí um outro local mais adequado. Giovana.
Perfeito. Queria falar sobre o transporte coletivo. Ontem os munícipes foram pegos de surpresa aí por uma assembleia, né? Demorou um pouco mais para sair aí da garagem os carros do transporte. E tem se falado, pelo menos, né, quem está aí nos ônibus, que pode acontecer de ter uma greve ou amanhã ou na próxima segunda-feira. O senhor está inteirado aí desse assunto? O que eles estão querendo? Estou inteirado, estou acompanhando. Lógico que ontem, né, mais uma vez, essa questão do... Né, usam-se da questão de realizar a assembleia, mas eles bloqueiam as garagens. A verdade são essas. Eles bloqueiam as garagens, não deixam que ninguém saia, né, que os motoristas, né, possam sair, e aí realizam aquela assembleia. Então, não é por livre e espontânea vontade dos cobradores e dos motoristas. Acho que a gente precisa também melhorar um pouco, precisamos inovar também, né? Não dá para fazer uma assembleia digital, né, para o pessoal e os motoristas, todo mundo se manifestar, se são contra, a favor, aprovam ou não aprovam a proposta das empresas, né, porque a discussão hoje está está no dissídio com relação ao salário. As empresas, se não me falha a memória, fizeram uma proposta de 4% de aumento e mais 4% no Vale Alimentação, e o sindicato na Assembleia negou. Quer dizer, não podia fazer de uma outra forma sem prejudicar o cidadão, né? Fazer uma assembleia sem prejudicar o serviço. Quantas pessoas, milhares, centenas de pessoas prejudicadas, né, pegam de surpresas, todo mundo são pegos. Quando fala da Assembleia, eles estão lá na porta da garagem. Eu sou totalmente apoiador de fazer realmente as suas manifestações, mas não é o caso, mesmo porque ainda está em negociação, perfeito? Tudo bem que não é uma greve, né? Não foi greve que eles fizeram, mas isso prejudica... Trouxe transtorno, prefeito. Não, né? Não tenho dúvida disso. Mas as pessoas têm compromisso. Não é para chamar atenção também da sociedade, prefeito? Aí eu sempre falo com o sindicato, e eu me reúno com o sindicato e falo, cada vez que vocês fazem isso, vocês prejudicam milhares de pessoas. Isso perde credibilidade, confiança, e vocês afastam o usuário do sistema do transporte público. Depois vocês reclamam que não pode ter demissão. Se transporta menos passageiro, não tem o que fazer. Vai ter diminuição e demissão. Então, assim, vocês precisam saber o que vocês querem. Ou vocês querem fazer com que o sistema seja um sistema sustentável, saudável, que seja realmente, né, que fique em pé para poder ser melhor cada vez mais e dessa forma gerar mais emprego, pagar bom salário, né? Isso quer dizer, então, precisa ver, cada vez que vocês fazem isso, vocês perdem. Vocês não ganham, porque a sociedade fica... desacredita no sistema, sim, certo? Porque ali ela está com aquele dia... todo mundo tem os seus compromissos. Você imagina, tem pessoas que estavam indo ao médico, tem pessoas que estavam indo estudar, pessoas que estavam indo trabalhar. Tem empresa que não quer saber se atrasou ou não, por que você não foi. Quer dizer, resumindo, acaba descontando, gera um desconforto, gera um processo, você tem que ter uma discussão. Então, assim, vocês fazem isso, perdemos passageiros. Perder um passageiro por dia, isso é um prejuízo que você não recupera mais. Então, assim, é isso que nós estamos trabalhando ao contrário. Nós estamos puxando cada um para um lado, às vezes. Eu estou querendo ter um sistema melhor, né, com mais confiança, mais credibilidade. Isso não quer dizer que não tenha que ter as suas manifestações do ponto de vista de cobrança, mas está em negociação ainda. Está na mesa ainda, não está fechado, né? Ninguém bateu o martelo para dizer assim, não, o aumento vai ser esse, não posso dar. Estão negociando com as empresas, né? A prefeitura não participa das negociações. Aqui tem uma associação, na realidade, na região do Vale do Paraíba, tem uma associação das empresas, sim, que é ela que senta à mesa juntamente com o sindicato, né? Isso assim já funciona há muitos anos aqui. Mas, enfim, vamos ver, né, se pelo menos muda um pouco do conceito, né, de não fazer com que prejudique o cidadão, a pessoa que está lá e precisa desse serviço, que é um serviço essencial. Giovana, outra pergunta para o prefeito. O tempo está apertado hoje. Prefeito, hoje também tem reunião do São José Unida e São José reduz o número de roubos de veículos. Queria que o senhor falasse sobre isso, sobre essa reunião. São José Unida, né, onde reúne todos os gestores de segurança pública. A gente faz essa reunião a cada 90 dias, a cada 3 meses, essa reunião. Hoje a reunião será lá no PIT, do Parque de Inovação Tecnológica, dentro da Urban, né, que é o centro nosso lá de 156, onde fica o CSI também, o Centro de Segurança e Inteligência. Que hora será? Será agora às 10 horas da manhã, né? Será agora às 9 horas da manhã, essa reunião, uma reunião de reunir todos os gestores, apresentado todos os dados, lá onde a gente vai apresentar agora novamente os indicadores que vêm em queda, né? O Coronel Alves e o delegado Dr. Múcio, né, que cuidam da região do Vale do Paraíba, né, toda aqui litoral norte, vão apresentar também dados da região, que é importante, vem em queda, né, nos últimos meses. Deixamos de ser a região mais violenta do estado de São Paulo, apesar que todo o estado teve queda, né? O trabalho da Polícia Militar, do governador Tarcísio,
Tarcísio, tanto do secretário Derrite. Então a gente tem essa reunião agora, mas para falar especificamente de São José dos Campos, lógico, falar um pouco sobre a Muralha Paulista também, que foi para o ar agora, né? Foi para o processo de licitação. Isso vai ser importante, essa integração entre os municípios, né? Algumas pessoas me perguntam, prefeito, mas no Muralha Paulista São José não recebe apenas 9 câmeras, porque São José já tem o sistema de câmeras que é do município e a gente compartilha todas as informações. Então não há necessidade que possa serve ser de referência investido para outros municípios, né? Sim, serve de referência, que possa ser investido nos demais outros Inclusive municípios. São Paulo, né, prefeito? Inclusive São Paulo. Aliás, o Smart Sampa, né, que hoje tem em São Paulo, ele foi uma referência toda estudada aqui em São José, dentro do PIT, do Parque de Inovação Tecnológica, no nosso CSI. E tem que ser isso, tem que ser os modelos, tem que ser realmente levados à frente, melhorados, né, ou cada cidade fazendo as suas mudanças em suas particularidades. Mas é uma reunião agora que a gente apresenta os dados, todos os indicadores. A gente comemora a queda, Giovana, mas a gente não se satisfaz. Enquanto estiver acontecendo um crime, um roubo, um furto, a gente precisa continuar trabalhando e as forças de segurança daqui de São José são integradas e trabalham todos os dias para proteger os cidadãos de bem. Parte triste, prefeito, segunda morte confirmada por dengue em São José dos Campos, né? E apesar de ser um número baixo, mas não deixa de ser triste, né? Não deixa. Quando a gente faz comparação com o ano passado, nós estávamos nesse mesmo período com mais de 150, né, mortes, né, nesse mesmo período. Assim, a gente não pode comemorar, mas, né, confirmou agora a segunda morte. Hoje a gente faz uma avaliação por região, né, e bairros da cidade, onde nós temos aí o alto índice, né, de infecção, de infestação, aliás, desculpa. Não temos hoje apenas 2 bairros na cidade, são 2 bairros da região central, Vila M e Vila Diana, né? Os demais todos estão abaixo já do índice esperado, então isso é bom, já estamos caminhando, estamos agora fazendo ações agora bem específicas nessa região da Vila M e da Vila Diana. Não adianta, combater dengue é uma ação de cada um de nós. Se você que está nos ouvindo não fizer a sua parte também de cuidar do seu quintal, cuidar do quintal do vizinho também, sempre falo isso, a gente precisa cuidar da praça que está ali ao lado, de uma área pública também, a prefeitura faz o trabalho, mas é importante também que as pessoas também possam colaborar, possam ajudar, mesmo porque uma garrafa que está descartada numa praça pública não foi a prefeitura que foi lá jogar, não tenha dúvida disso, alguém que passou e descartou, mas poder, né, tirar, não ter esse tipo, a gente fala desde uma garrafa até o vaso de planta, então a gente faz as ações permanentes e ações que vão continuar por todo o ano e a gente melhorar cada vez mais, principalmente as ações de educação, né, de orientação às pessoas, para que a gente possa, aí, o ano que vem, também ter números melhores ainda. Perfeito, obrigado e bom dia. Eu que agradeço. Obrigado, Clemente. Um bom dia a todos.